Fala pessoal, tudo bem? Eu estou aqui de volta, estou animado, já consegui tomar o meu café, isso significa que eu posso, enfim, dar uma aula minimamente razoável. Vocês sabem que sem café a existência não faz o menor sentido. E eu estou aqui para falar com vocês sobre o segundo princípio de justiça. Vocês lembram do vídeo anterior que eu parei no primeiro princípio, agora eu vou expor para vocês qual é o segundo princípio de justiça. Esse princípio é o mais quente porque é o princípio que trata das desigualdades socioeconômicas, né? E o que diz esse segundo princípio de justiça? De acordo com o segundo princípio de justiça, né, as desigualdades sociais só são legítimas se beneficiarem a todos, em especial aos menos favorecidos. Chama-se princípio da diferença. A sociedade deve garantir aos indivíduos igualdade real de oportunidades e também deve fornecer políticas que possam reduzir ao máximo as desigualdades arbitrárias. Para, isso aqui é delicado, rapaz. Isso aqui não é uma coisa simples, não. Apesar de parecer simples, né? Ele fala, a sociedade tem que garantir igualdade real de oportunidade, todo mundo conhece essa ideia e tal. Mas tem detalhes aqui que são difíceis, né? Porque o que o John Rawls está dizendo, em última instância, é que nem toda desigualdade é injusta. Mas uma desigualdade, para ser justa, precisa beneficiar aqueles que são menos privilegiados na sociedade. Então, nem toda desigualdade é justa, e nem toda desigualdade é injusta, né? Veja, gente, aqui está justamente o que o John Rawls pensa a respeito desse princípio de justiça, e eu vou dar um exemplo, um exemplo simples sobre como aplicar esse princípio de justiça, né? Vamos imaginar dois casos. Vamos imaginar o caso de uma pessoa que recebeu de herança, sei lá, 10, 12 casos, né? 5 no Leblon, 4 na Barra. E essa pessoa, ela tem, sei lá, recebeu também várias empresas de herança, desde os 3 anos, estuda fora, na Europa, etc. Caso 1. Né? Caso 2. Sujeito, né, que mora lá na Praça Seca, lá perto da minha casa, sujeito meio pobre, meio ferrado, e esse sujeito, ele recebeu nada. A família não deixou nada para ele de herança. Nada, absolutamente nada. Melhor, deixou uma coisa, deixou uma camisa do Botafogo, porque... aí é questão de sadismo, né? Porque o cara é pobre, já está ferrado e ainda tem que torcer para um time que vai gerar mais sofrimento ainda para ele, né? Então vamos imaginar que esse botafoguense, ele vai ter que suar o pão que o diabo amassou para conseguir ter uma casa, financiar, vai ficar 35 anos para financiar uma casinha simples e humilde, enquanto o outro, o ricaço lá, ele recebeu da sua família uma porrada de herança, certo? Beleza? São casos evidentemente desiguais, né? Existem vários casos desse tipo na nossa sociedade, né? Do ponto de partida, né, uma pessoa tem tudo, o outro não tem nada, né? Nós podemos pegar outros exemplos. É evidente que na sociedade que vivemos, por exemplo, uma mulher negra, né, e se for lésbica ainda acumula mais uma opressão, mas uma mulher negra, por todos os motivos históricos que conhecemos, né, ela evidentemente não está no mesmo ponto de partida que esse coroa aqui, branco, né? Essas desigualdades, para John Rawls, são desigualdades arbitrárias. Por qual motivo essas desigualdades são desigualdades arbitrárias? Porque elas antecedem as escolhas individuais. Veja, o liberalismo preza pela autonomia. Para o liberalismo é o indivíduo quem tem que fazer a sua própria vida. O indivíduo é dono do seu destino. Mas o John Rawls não é bobo. Ele sabe que esse indivíduo ele vive em um contexto, ele vive em certas circunstâncias. E que, muitas vezes, né, certas desigualdades antecedem as suas escolhas e determinam o papel socioeconômico que esse indivíduo irá desempenhar na sociedade. Isso não pode ser compatível com o liberalismo. O liberalismo gosta da ação individual. Não gosta que a ação de, sei lá, de anos e anos atrás determine qual posição eu vou ocupar na sociedade. Então é evidente que, para o liberalismo, é preciso formular uma série de políticas públicas que forneçam uma igualdade real de oportunidades, tá? O John Rawls ele dá vários exemplos aqui, que nós podemos ter vários exemplos. Eu vou salientar apenas esse último aqui, que é o ramo da distribuição, que visa distribuir a riqueza existente por meio de tributos, efetuando ajustes no que concerne ao direito de propriedade, né? Então aqui temos algumas políticas como taxação sobre grandes fortunas, uma taxação expressiva sobre heranças, o que resolveria o caso do exemplo que eu dei, né? O rico, ele deve pagar, né, um imposto
mais expressivo sobre as heranças, e esse imposto acumulado, né, pelo Estado, ele pode perfeitamente subsidiar, pode facilitar a vida daquele botafoguense que está procurando, né, por uma casa, que está tentando garantir a sua moradia fixa e tal, papapá. Então, nesse caso, veja, uma desigualdade, ela pode ser justificada caso ela favoreça os menos privilegiados. Então, se trata de acabar com a desigualdade. John Rawls não está dizendo para o Estado chegar na casa do sujeito que tem várias heranças, pegar tudo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que é possível formular certas políticas que tirem do mais rico para facilitar a vida do mais pobre. Porque tanto o rico quanto o pobre não são ricos e pobres por conta do seu mérito. Na maioria das vezes, eles são ricos e pobres por conta da loteria da genética. Eu nasci em uma família rica, outro nasceu em uma família pobre. E a partir disso as oportunidades se desenham, certo? Então aqui são alguns exemplos, gente. Também tem as ações afirmativas, né? Na verdade, quando as ações afirmativas foram aceitas lá nos Estados Unidos, um dos ministros do Supremo Tribunal Federal de lá utilizou o John Rawls como fundamento de suas argumentações para a implementação de cotas raciais nas universidades. Tá, gente? Uma coisa importante, e isso é realmente importante, sobre a teoria da justiça, é que existe uma prioridade da liberdade em relação à igualdade. O que o John Rawls está querendo dizer com isso, prioridade da liberdade? Ele está dizendo que uma sociedade ela deve priorizar a garantia das liberdades individuais. Isso significa que uma sociedade que não possui graves desigualdades socioeconômicas, que é até uma sociedade igualitária, mas que não respeita as liberdades individuais, não é uma sociedade justa. Um grupo político que considere razoável, né, a suspensão temporária de certas liberdades individuais, com o fim de garantir uma sociedade sem classes e igualitária, para o John Rawls, esse grupo não é compatível com a sua teoria da justiça. Por quê? Porque antes de tudo as liberdades devem ser garantidas. Depois, isso não significa que seja uma coisa menor, mas depois da igualdade, existe uma prioridade da distribuição igualitária das liberdades. Então é óbvio que aqui os marxistas, né, não gostarão do John Rawls, e o John Rawls se afastará do igualitarismo tipicamente marxista, porque pelo menos no marxismo mais tradicional, ortodoxo, ou um marxismo de manual, deve haver uma revolução, posteriormente uma ditadura do proletário. Então, se você falou em ditadura, você já falou imediatamente em suspensão de liberdades individuais, como as liberdades políticas. Então, a ideia de que essa suspensão temporária é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade posteriormente mais justa é um absurdo para o John Rawls. Não pode ser assim. Ok, beleza? Então, gente, para terminar, eu vou falar sobre um outro tipo de desigualdade, tá? Que não é a desigualdade social, aquela desigualdade que eu falei para vocês antes, dando o exemplo do botafoguense. São as desigualdades naturais. Como assim desigualdades naturais? As pessoas são desiguais naturalmente? Evidente. O liberalismo político ele nunca disse que as pessoas são totalmente iguais. Não é essa a ideia. Quando o João Locke diz que os seres humanos são iguais e tal, que Deus criou os seres humanos iguais, não quer dizer que os seres humanos são iguais em relação aos seus talentos, em relação ao seu fenótipo, né, em relação às suas personalidades, não é isso. A ideia fundamental é que os seres humanos eles devem ser tratados como iguais perante a lei, né, e não que eles sejam realmente iguais. Então é evidente que nós podemos perceber que certos indivíduos desenvolvem certos talentos. Né? Eu, por exemplo, nunca desenvolvi um talento para matemática. Eu sou uma besta quando se trata de matemática. Mas eu desenvolvi um talento para outro tipo de uso intelectual, certo? Certas pessoas têm talento de futebol, outras não têm, enfim. Existem certos talentos que nós podemos falar que são naturais, né? Que a pessoa possui, simplesmente possui. Nasceu assim, recebeu esses talentos na loteria da genética, tá? Esses talentos, eles são obra do acaso. É evidente que uma pessoa pode cultivar ou não seus talentos, e nisso consiste, né, uma ação moral. Mas o fato de ter ou não certos talentos trata-se de acaso. Tá? Esse é um acaso, mas tem um outro acaso. O fato de a pessoa nascer em uma sociedade que privilegia os talentos que ela possui por acaso. Porque as sociedades elas possuem formas diferentes de privilegiar as pessoas, certo? Uma sociedade X, como Esparta, privilegia fundamentalmente pessoas que têm coragem militar, que possuem boas técnicas militares. Enquanto uma sociedade informatizada como a nossa favorece pessoas que têm um certo tipo de conhecimento, um conhecimento voltado para a tecnologia e coisas desse tipo. Então, os talentos, além de serem casuais, no sentido de
uma pessoa pode ter ou não ter certos talentos, uma pessoa pode ou não nascer em uma sociedade que seleciona tais talentos e não acha tão interessante a seleção de outros talentos. Tá? Então são dois acasos principais. Então se você se sente muito superior pelo fato de ter certos talentos que a sociedade privilegia, eu sinto muito, mas o que o John Rawls está dizendo é que isso é apenas arbitrário. Eu não tenho nenhum motivo para admirar você pelo fato de você ter certos talentos. Eu vou ter algum motivo para admirar você pelo fato de saber o que você faz com esses talentos, se você faz um uso moral desses talentos ou não. Né? Beleza? Eu vou dar um exemplo aqui bem simples que ilustra muito bem a filosofia do John Rawls, muito bem mesmo. Aqui, ó, eu li essa matéria no ano retrasado ou passado, mas eu me lembrei dela. O que a história de dois superdotados revela sobre o Brasil? Os superdotados são aqueles meninos chatos de 11 anos, 10, que assim, os caras já estão na universidade, os caras já estão resolvendo os problemas matemáticos hiper complexos, enfim, são aqueles gênios de 11 anos. Né? Nós podemos imaginar que um gênio desse tipo tem dificuldade para se socializar em sala de aula. Né? Enquanto os alunos estão com muita dificuldade para aprender o que o professor diz, ele já está muito além do que a aula exige dele. Né? Então veja aqui, olha, dois superdotados. Né? Dois foram colegas de classe. Um é pesquisador da USP, se deu bem, tá legal. O outro está na cadeia. O que aconteceu com cada um? Essa notícia é muito interessante, eu recomendo que vocês leiam essa notícia. Tá? Eu não vou ler a notícia toda, eu vou só pegar o caso superdotado para discutir o que o John Rawls pensa. O John Rawls pensa que os talentos naturais, eles devem ter uma função social. Beleza?